Vamos ficar todos de pé nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Excelso Deus, nosso Pai, Pai de glória, Criador dos céus e da terra, Deus único, onipotente, onisciente, onipresente, Deus dos antigos, das promessas, dos grandes feitos, e que não mudou, continua o mesmo Deus que opera tudo em todos, que faz tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós invocamos o Teu nome neste lugar e a Tua presença. Que Teu Espírito encontre liberdade para agir, para operar, para dar vida à palavra ministrada. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Que o Senhor reine em nossos corações. Que entrem por estas portas aqueles que não conhecem a Cristo de forma experimental e salvífica. Que Teu Espírito os convença do pecado, da justiça, do juízo. Venha contristá-los para arrependimento e lhes infundir a fé no coração, para que abracem as Tuas promessas e venham a Cristo. Que haja salvação neste lugar, nessa noite. É a nossa petição, Senhor, e que Teu nome seja engrandecido pelo Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão de número 328. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. E ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar,
sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor rei do céu. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Hino de número 266, tal qual estou, eis-me Senhor, 266. Ao qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor, verteste pelo pecador, Salvador, me achego a ti, ao qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, Salvador, me achego a ti, ao qual estou e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto me é misterioso, Salvador, me achego a ti, ao qual estou, me aceitarás, e tu minha alma limparás com teu amor, me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Ó Deus eterno, recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, também na forma de dízimos e ofertas que trouxemos à tua casa. Abençoa o que dá com alegria, aquele que cultua, meu Deus, também reconhecendo ao Senhor como provedor, como aquele que em todas as coisas, inclusive nos mantimentos, nas vestes e na salvação,
tem sido fiel para conosco. Nós te pedimos isso e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quem tem dízimo e oferta, gasofilácio aqui à minha direita, na frente. Se alguém tem oferta e mantimento para necessitados, gasofilácio que fica ao meu lado esquerdo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Da boca de Deus, aleluia. Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Viemos aqui para adorar o Senhor, então abre o teu coração, derrama-te na presença do Senhor.
aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, recebe a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Aqui viemos te adorar, aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Por isso, Senhor, nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Estamos aqui por amor, aqui viemos por amor, ó Cristo, recebe a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. É para isso que estamos aqui. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos recebido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos recebido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Glória. Sim, convido a que todos adoremos ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoramos a ti, Senhor. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Você lembra do dia que se encontrou com Jesus? Ele veio em minha vida num dia especial. Ele trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, sim, vamos adorar. Vamos adorar a Deus, adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome.
adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, tudo que tem fôlego. Vamos adorar a Deus, todo ser que vive. Vamos adorar a Deus. Aleluia! Aleluia! É um privilégio, é um prazer adorar o Senhor, aquele que nos resgatou, que nos deu vida, que nos tirou da lama e nos trouxe para uma rocha firme, que apagou os nossos pecados e mandou para o mar do esquecimento. Através do sacrifício de Jesus foi feito lá na cruz. Hoje temos paz, segurança, todos nós que somos crentes, que nos arrependemos e entregamos nossas vidas a Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O passado ficou para trás e agora é seguir em frente, sendo parecidos com Ele. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Então cante bem forte, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Temos lutas, mas Jesus está conosco, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra de Deus e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo Jesus, e saber que dele não lembra mais. Por isso eu canto pra glória de Deus, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido
cuja vida, pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que nos deu vida eterna em paz. Somos teus, Jesus, agora vivemos para ti. Aleluia. Tu sentaste à direita de Deus Pai, ó majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai, ó majestade, coroado o Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei. Tu sentaste, Ele está sentado à direita de Deus. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele é o sacrifício e o sacerdote. Tu sentaste à direita, nós te adoramos, ó majestade, coroado o Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei. Tu sentaste, quero ver a igreja, à direita, é a Ele que adoramos, a nenhum outro, a Jesus. Sentaste coroado o Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei, com amor te servirei até o último dia de minha vida. Te servirei, Jesus. Amém. As crianças já podem ir ao culto das crianças. Vou.
Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez em oração, tua igreja apresenta-se diante de tua majestade. Desta feita, Senhor, para rogar luz e entendimento acerca da tua palavra, que o Senhor nos faça manifesta a obra redentora de Jesus, a sua excelência, o seu poder de mudar vidas e de perdoar os pecados. Senhor, traz pessoas através das boas novas do Evangelho ao arrependimento e à fé. Traz a conversão pessoal, Senhor, para que haja salvação, vida eterna, transformação. Nós te suplicamos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta, capítulo de número 5. Segunda aos Coríntios 5, a partir do versículo de número 18. Diz assim a Escritura: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podeis assentar. É-nos conhecida, irmãos, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, o coração da mensagem da Reforma Protestante, o centro das atenções das epístolas de Paulo e o ponto de entendimento para toda obra de salvação subjetivamente apropriada por alguém através da fé. O nosso grande problema pelo qual de Deus estamos distantes é que somos pecadores e transgressores. Deus criou o homem reto, como diz lá em Eclesiastes. Deus fez Adão em inocência, mas deu-lhe liberdade de escolha. Ele fez mau uso da liberdade. Não correspondeu à fidelidade de Deus com obediência e com sua própria fidelidade. Introduziu o pecado no mundo e corrompeu a natureza humana, porque sendo ele o berço de toda a humanidade, aquele de quem todos nós viríamos, estando corrompido, transmitiu a sua corrupção a todos nós. De maneira que chegamos a este mundo espiritualmente mortos, sob os efeitos da queda, no mundo que foi amaldiçoado, como Deus disse a Adão: maldita é a terra por causa de ti. E nós, nessa condição, só acumulamos pecados sobre pecados. Chegada a idade da razão, a sementeira corrompida dentro de nós, a semente corrompida dentro de nós, gera toda sorte de fruto transgressor. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão, por isso, destituídos da glória de Deus. Então o nosso problema é que com o pecado veio a culpa. E o regente moral do universo supremo, o Criador de tudo, Deus, não pode corroborar com a violação da ordem moral que ele estabeleceu para a sua criação. O justo juiz não pode fazer retroceder a sua lei. E assim,
a sua atitude moral de quem não pode negar-se a si mesmo é de nos condenar pelas nossas transgressões. Apenas haveria possibilidade de perdão se houvesse compensação pela culpa. Se houvesse um homem justo, sem pecado, que pudesse morrer no lugar dos injustos e que ao mesmo tempo fosse divino, Deus, para que pudesse tornar o seu sacrifício na cruz de valor infinito, inesgotável, capaz de garantir perdão de pecados para todos e para qualquer um, para tantos pecados quanto o homem pudesse vir a cometer. E Jesus era o único que poderia preencher essas condições, Filho de Deus consubstancial ao Pai. Ele fez-se homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo lhe proveu de modo miraculoso um corpo no ventre de Maria. O fez de modo miraculoso para que ele não estivesse a participar da carne e sangue que viera de Adão. O Espírito Santo lhe preparou no ventre da Virgem um corpo, para que ele não estivesse sob a maldição da queda e pudesse, estando fora dela, nos resgatar de debaixo dela. Na verdade, ele fez-se maldição por nós, mas não estava sob maldição. E esse Jesus, santo, perfeito, de quem o Pai disse: este é meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Este Jesus, em cuja boca não se achou engano, tomou sobre si os nossos pecados, como o profetizou Isaías. Levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, como disse Pedro, e naquela cruz ele foi traspassado por amor de nós. Fez um sacrifício perfeito, ele disse: está consumado. E um sacrifício que garante perdão por uma fonte inesgotável. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ali na cruz, nossa dívida foi quitada, nossa culpa foi compensada, para que obtivéssemos perdão para os nossos pecados. Mas Jesus, ao encarnar-se, não foi direto para a cruz, ele viveu uma vida preliminar, de obediência. Foi tentado como nós no deserto, em outros momentos, mas sem pecado, enquanto o homem viveu uma vida reta. E a justificação de que falamos é mais do que o perdão dos pecados. É a atribuição da retidão de Jesus vivida sobre a terra como se fosse a nossa vida. Assim como Deus olhou para Jesus na cruz e não o viu, mas sim a cada um de nós, assim também Deus olha para nós que cremos em Jesus e não nos vê, mas vê Cristo através de nós. Somos não apenas perdoados dos pecados, mas somos justificados no tribunal de Deus, declarados inocentes, declarados aprovados, não por nossa própria condição natural, pela qual somos pecadores, mas pelos méritos de Jesus, pela justiça de Jesus, pela obediência de Jesus vivida sobre a terra. Há uma permuta: nossos pecados vão para a cruz e sua retidão vem para ser contabilizada a nosso favor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos no Salvador e o invocamos para vir às nossas vidas, nos salvar, aplicar os benefícios do seu ato na cruz, nesse momento somos perdoados, inocentados no tribunal de Deus, absolvidos de toda e qualquer culpa. Aqui em 2 Coríntios 5:21 tem uma informação a mais sobre isso. Diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, uma referência a Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não apenas lá na cruz, Jesus, embora sendo justo, apareceu ao Pai como um homem pecador. Mais do que isso, ele apareceu como sendo o próprio pecado. O texto diz: Deus o fez pecado por nós. Deus imputou a Jesus o que ele não fez. Logo, ele não era um homem pecador, ele era um homem sobre quem pecados
estavam lançados. Quando a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, isso é muito mais do que Deus tê-lo visto como um homem pecador. Quando Deus olha para um homem pecador, obviamente Deus abomina o pecado que ele pratica e mantendo-se nele, o homem vai para a condenação eterna. Mas Deus quer resgatar este homem pecador do seu pecado. Teve misericórdia para conosco e enviou-nos Jesus. Há uma criatura de Deus, que Deus, enquanto criatura, não o despreza. Muito embora, em razão dos pecados a que ele se agarra, ele vai terminar longe da presença de Deus na eterna condenação. Mas lá naquela cruz, Jesus não era apenas um homem pecador, porque ele não praticou nenhum pecado para que fosse um homem pecador. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. O que Deus viu não foi simplesmente um homem, mas os nossos pecados. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai escondeu o rosto, porque ali estavam os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós. O que Jesus experienciou ali na cruz é muito mais profundo do que um homem pecador pode experimentar mesmo no inferno. Porque Deus ali estava enfrentando não uma criatura dele que pecara, mas o próprio pecado que se apresentava sobre a criatura. Deus o fez pecado por nós, mas o texto diz: para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui também é uma coisa profunda, porque o texto, diferentemente de outros do apóstolo Paulo, não está dizendo que nós fomos justificados. O texto está dizendo que nós somos justiça de Deus em Cristo. Ou seja, Deus nos ama como ama a sua justiça. Deus não nos condenará, porque se Ele nos condenar, tendo nós nos arrependido dos pecados e crido em Jesus, Ele, Deus, será injusto. Não é só a questão de que a dívida foi compensada, é que o caráter de Deus está em jogo na nossa salvação. Se os nossos pecados já foram pagos em Cristo e eu recebi Jesus como Salvador no meu coração, lhe entreguei, confiei a vida, então Deus me ama como ama a sua justiça. Se Ele me deixasse de salvar, Ele estaria sendo injusto. Nele fomos feitos, em Jesus, não fora de Jesus, tem que vir a Ele. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Nós vemos essa doutrina da justificação apresentada aqui de forma mais radical, em outras passagens de outro modo, em termos não de justiça e pecado, mas de justificação e de ser pecador, em inúmeras partes das Escrituras Sagradas. Mas nós devemos entender alguma coisa sobre justificação que é preciso agregar. Deus não nos justifica como fim, mas Deus nos justifica como meio. O que é que eu quero dizer com isso? Salvação não é só a resolução do meu problema de condenação. Não é só eu sair do tribunal absolvido, inocentado das acusações que Satanás poderia fazer contra mim, porque Jesus já morreu naquela cruz em meu lugar. Não é só isso. Salvação não é uma coisa só negativa, não ir para o inferno. Ou mesmo uma coisa jurídica, ter direito a um lugar, ao céu. Salvação é vida de comunhão com Deus. Salvação é o propósito para o qual Deus nos criou, sendo reestabelecido. E Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Muito embora a doutrina da justificação seja importantíssima, como diziam os reformadores, a compreensão dela depende de aquilo de que depende uma igreja estar de pé ou já caída. Uma igreja que nega essa doutrina, deixou de ser evangélica. Uma igreja que a sustenta é uma igreja fiel à palavra, embora ela seja radicalmente importante. É bom que se diga que a justificação pela fé é um meio para que eu me livre dos obstáculos
para a comunhão com Deus. O que Deus quer é ter comunhão comigo. A Bíblia diz que Deus nos fez à imagem e semelhança. Uma expressão que indica para que propósito Ele nos fez. Os antigos diziam que os semelhantes é que podem ter afinidade, relacionamento. Ao dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o Gênesis quer mostrar que Deus nos fez para termos comunhão com Ele. O homem deveria receber de Deus e refletir Deus para toda a criação. Um espelho para onde a luz de Deus se direciona e a partir do qual todo o restante do ambiente é iluminado. Deus nos fez para sermos sua imagem e semelhança em sentido pleno, para termos comunhão com Ele. A criação, que é composta de objetos que não têm vida própria, como os planetas, as pedras, outros que têm vida vegetativa, como a árvore, os animais que têm instintos, mas não autoconsciência, participariam desse relacionamento através do homem. O homem seria a liberdade existente na criação física com a qual Deus se comunicaria para abençoar todo o restante. O homem seria uma espécie de mediador da criação para com Deus. Este foi o propósito. Por isso que Deus primeiro criou Adão, depois Eva. Diferentemente dos animais que já foram feitos em seus pares, macho e fêmea. Era para que o homem entendesse que o seu relacionamento primeiro não era com a mulher, era com Deus. Somente depois era com o seu semelhante. Por isso que Jesus disse que amar ao próximo é um segundo mandamento, não o primeiro, e é derivado do primeiro. O primeiro é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Fomos criados para viver um relacionamento de amor com Deus, de comunhão com Deus. Mas o pecado se interpôs. O pecado levou Deus a ter que assumir diante de nós a condição distante de um juiz. E a situação tensa pela qual nós teríamos que ser diante de seu tribunal condenados. A justificação quebra essa distância. A justificação derruba o obstáculo para que nós voltemos a ter comunhão com Deus. Por isso que em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a relação de meio e fim. Justificados para quê? Para que agora possamos ter paz com Deus. Paz com um relacionamento de aceitação. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, só a primeira parte diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. No início a linguagem é toda em função da justificação. Ele padeceu pelos pecados, substitutivamente. O justo no lugar dos injustos, para que os injustos pudessem ter a sua justiça. Mas aí ele diz: para que isso? Para que ele padeceu pelos pecados? Porque o justo morreu pelos injustos? Para levar-nos a Deus, para nos recolocar na posição de comunhão com Deus. Por isso que, voltando para 2 Coríntios 5, eu vou ler agora, ou reler, o que estava antes do versículo 21, aqui dei destaque. Olha aí, do 18 ao 21 agora, como você vai poder fazer uma nova leitura. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O objetivo é esse, é de reconciliar o homem com Deus, é de colocar o homem numa relação adequada com Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós, pregadores do Evangelho, temos o ministério da reconciliação. Pregamos aos homens que através de Jesus eles podem se reconciliar com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se vocês observarem cuidadosamente, verão que a ênfase dos 2 versículos que lemos é essa: salvação toda de Deus, a nós cabe só pregá-la. Porque o verso 18 começa dizendo: e tudo isto provém de Deus. A salvação, começo, meio e fim, é obra de Deus. O Calvário fez uma obra completa. No Calvário foi feita uma obra completa. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, não fomos nós que nos reconciliamos com Deus, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo. No versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A iniciativa é de Deus, é Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido, reconciliar consigo o mundo. Não veio para imputar os pecados, Ele veio para levar os pecados sobre o madeiro. Mas Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí o verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. É interessante a palavra embaixador, isso indica que o crente já não é mais desse mundo, está no mundo, mas não é dele. Nossa cidadania é celestial. Estamos aqui como peregrinos e estrangeiros. O embaixador é de um país em outro, é o representante de um país em outro. Nós somos representantes do céu, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós chamamos os homens para aceitarem a reconciliação que Jesus veio para todos obter na cruz do Calvário. Interessante como aqui a linguagem apresenta a pregação, como rogar. O pregador não é alguém que veio simplesmente dar o sermão de domingo, desincumbindo-se de sua obrigação. Dar uma palestra de motivação, de autoajuda. Ele é alguém que se envolve com o que prega, ele roga, ele clama, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Por isso a postura que se deve esperar de quem prega não é uma postura seca e árida, mas é a postura de quem geme, clama e chora. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E então ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então todo o objetivo da justificação é reposicionar o homem na condição para a qual Deus o criou, em comunhão com Ele. Por isso não basta que sejamos justificados, temos que ser regenerados. A justificação nos absolve de condenação. A justificação nos põe declarados justos no tribunal de Deus, não há mais tensão com o juiz. Mas se eu mantivesse aquela mesma constituição adâmica, pecadora, atrelado eu ao pecado, não haveria entre eu e Deus entre mim e Deus qualquer ponto de convergência. Eu não teria como ter comunhão com Deus, porque Deus é santo. Então, quando a justificação remove o obstáculo, a regeneração muda a nossa constituição, muda o nosso ser, para colocar numa posição em que é possível ter comunhão com Deus. Somos regenerados, nascemos de novo, não da carne ou do sangue, mas nascemos do Espírito de Deus. E quando nós somos renascidos, renascemos agora com a participação na natureza de Deus. Então, renascidos, somos filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, inclusive caídas, mas agora regenerados, somos filhos de Deus. Note, quando eu precisei de justificação, eu era um réu diante de um Deus juiz. O juiz me absolveu, mas um juiz que absolve um culpado não o condena, porém não necessariamente tem um relacionamento com ele. O inocentado vai para casa, não vai para a cadeia, mas ele não tem necessariamente uma relação próxima a partir daí com o juiz. Mas nós temos, quando absolvidos e justificados, porque somos feitos filhos de Deus.
Em João 1,12 diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, renasceram agora de Deus. Por isso, o mesmo Deus que justifica, transforma as nossas vidas, regenerando, dando-nos o Espírito Santo, residente em nossos corações, ligando-nos a Cristo de uma maneira que Jesus, pelo Espírito Santo, agora está em nós, e nós estamos nele. Por isso eu não li, comecei a ler a partir do verso 18, segundo aos Coríntios 5, mas o 17 diz assim, ó: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É depois de ter dito isso que ele começa no verso 18, e tudo isto provém de Deus, e segue naquilo que já lemos. Deus, em Cristo, agora nos faz novas criaturas, para que possamos, em novidade de vida, transformados pelo poder de Deus, estar habilitados para a comunhão com Ele. A justificação tira os embaraços judiciais, mas a regeneração cria as condições efetivas para uma vida de comunhão com Deus. Eu vou tentar explicar de outra maneira. Eu poderia assegurar a um peixe, me tomem aqui por uma pessoa que está pensando com liberdade para toda fantasia. Eu poderia pegar um peixe e dizer que ele tem direito agora de viver fora d'água. Mas se ele não mudasse sua constituição, continuasse peixe, trazê-lo para fora d'água era matá-lo sufocado. Para que esse direito ficasse efetivo, eu teria que transformá-lo num outro ser, numa ave, para que ele pudesse então viver fora da água. A justificação nos deu direito a uma comunhão com Deus, mas a regeneração é que nos habilita a viver esta vida de comunhão com Deus. Quando nós formos falar de salvação, portanto, nós não devemos falar de salvação como sendo meramente ser livre do inferno ou ter direito de ir para o céu. Salvação é a imagem de Deus ser restabelecida em nós, o que nos dá condições de viver uma vida de plena comunhão com Deus no céu. É ter a imagem de Deus em nós restabelecida. Esse processo pelo qual a imagem de Deus é restabelecida em nós inicia com a regeneração, o novo nascimento, de que eu falei, e termina com a glorificação, quando nós tivermos um corpo ressuscitado, transformado, glorioso, como o de Cristo na sua ressurreição. Nesse intervalo nós estamos sendo moldados, modelados, num processo de santificação. Lá em Romanos 8 a Bíblia diz qual é o propósito de Deus para conosco. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus, em sua onisciência, sabedor daqueles que haveriam de converter-se, traçou um plano para eles. E este plano é para nós sermos modelados, transformados na imagem de Jesus, que deve ser o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de muitos, o modelo de todos nós. E o texto diz que há aqueles a quem Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, os crentes, a estes Deus chamou para esse propósito. Aqui não é o chamado para a conversão, é o chamado dos convertidos para esse propósito, é o chamado para dentro desse propósito. Ele nos chamou para essa vocação, Ele nos colocou no caminho.
É quando somos regenerados. Mas aí ele diz no verso 30, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. São os dois extremos, a justificação, que é o ponto de partida, e a glorificação, que é o ponto de chegada. Então o propósito de Deus, na sua predestinação, no seu plano salvador, é restabelecer em nós a imagem sua, a imagem de Jesus. E Ele, quando nos convertemos, nos chama para essa vocação, e os que Ele coloca dentro dessa vocação, Ele começa justificando-os e termina glorificando-os. Justificação e glorificação são os extremos. No meio do caminho está o processo de modelação da imagem de Deus em nós. Mas Paulo celebra a justificação porque ele é a porta de entrada para tudo isso. Por isso no verso 31 ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Paulo celebra a justificação porque a justificação nos introduziu nisso, tirou os obstáculos para esse processo andar. Agora quem irá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Deus os justifica. Quem os condena? Foi Cristo quem morreu por nós. Se Deus não nos negou a seu próprio Filho, mas o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como não cumprirá o seu plano em nossas vidas? A Bíblia insiste a toda hora que nós não somos salvos pela nossa justiça própria. Esse é o erro dos homens. É de achar que podem entrar no propósito de Deus pelo mérito. É de achar que podem ser salvos ou manter comunhão com Deus porque merecem ter essa comunhão com Deus. Mas tudo começa com a justificação por graça. Se é por graça, não é por obras. É mediante a confiança em Jesus que lhe rende a vida. Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: a Tito 3, a partir do versículo de número 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Note, o texto diz: Deus nos salvou, não por causa das nossas obras de justiça, nós não as tínhamos, nós éramos insensatos, éramos desobedientes, extraviados, pecadores. Não foi por obras de justiça que Ele nos salvou. Nós não fomos justificados pelas obras, apresentando obras que merecessem justificação, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Através da nossa fé Ele nos lavou, mediante o lavar da regeneração, que é o novo nascimento e renovação pelo Espírito Santo. No verso 7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Ele nos salvou de uma maneira que, sendo justificados por graça, nós fomos renascidos para sermos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de suas promessas. Não por obras de justiça. Lá em Isaías, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 64, verso 6. Isaías 64 e versículo de número 6 diz: mas todos nós somos como o imundo,
E todas as nossas justiças como trapos da imundície. E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós somos como o imundo. O primeiro problema não está no que fazemos, mas no que somos. Temos uma natureza caída, somos pecadores. Imagine uma pessoa tentando limpar uma coisa com as mãos e as mãos dele estando sujas de graxa. Quanto mais ele limpa, mais suja. Somos como o imundo. Então todas as nossas obras estão manchadas. São como trapos da imundície. Note como ele chama nossas obras aqui de justiças. Lá na carta a Tito diz, não por obras de justiça. Nós não conseguimos fazer obras de justiça que mereçam a salvação. Aqui diz, nossas justiças são como trapos da imundície. É preciso desistir da justiça própria para ser salvo. Desistir de que tem mérito ou possa vir a ter mérito para merecer a salvação. Sabe qual foi o problema dos judeus? Foi esse. Os judeus, eles achavam que poderiam satisfazer a justiça de Deus através da lei. Viver uma vida que pudesse agradar a Deus e merecer salvação. E Paulo diz que por isso os que se mantinham nessa posição não foram salvos. Lá em Romanos a Escritura diz o seguinte, no capítulo 10, versículo de número 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, que é através da fé, é a justiça de Cristo a nós imputada, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nossa justiça é Cristo que morreu e levou os nossos pecados. Nossa justiça é Cristo que viveu uma vida de retidão para contabilizar a nosso favor. Nossa justiça é Cristo que permutou naquela cruz, levou as nossas desgraças para que nós levássemos os seus privilégios. Mas o judeu quis ser salvo através da lei, não se sujeitou à justiça de Deus, quis ter a sua própria. Esse é o problema das múltiplas religiões que há sobre a terra. Elas inventam caminhos para o homem ter justiça própria, de uma forma ou de outra. Mas a Bíblia diz, nossas justiças são como trapos de imundície, não por obras de justiça. Nós temos que ter a justiça de Jesus, temos que confiar naquilo que Jesus fez. Temos que confiar no Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e pode vir ao nosso coração, se invocado for. O Cristo que intercede por aqueles que creem. Jesus é a nossa justiça. Por isso Paulo diz assim na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso 7. E note que fé não é para nós uma coisa morta, mórbida, fria, intelectual. Fé é o agarrar-se do coração a Cristo. A fé não se agarra a doutrinas, a instituições, mas a pessoa de Jesus. Nossa fé é viva. Porque quando falamos de fé, as pessoas imaginam apenas a adesão a uma igreja, a uma doutrina, a um conjunto de dogmas, a submissão a uma instituição. Mas nós já vimos aqui que não pode ser isso, porque o pregador roga. O pregador, ele prega com sentimento e com o coração, ele clama, ele roga para que as pessoas se reconciliem com Deus. A nossa fé faz o nosso coração arder por Cristo e pela salvação das pessoas. Veja como Paulo representa a fé aqui, e veja como é um agarrar-se a Jesus, que faz dele tudo para a nossa existência. Filipenses 2, a partir do 7, mas o que para mim era ganho, era vantagem, reputei-o perda por Cristo. Tudo que para mim era coisa importante ficou para trás. Meu negócio agora é Cristo. Ele diz no verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O pronome possessivo, o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo
e seja achado nele. Quer dizer, quando Deus vier me procurar, eu não quero ser achado em mim mesmo, com minhas obras, minha arrogância, eu quero ser encontrado lá em Cristo, e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, não tendo justiça própria que veio da minha obediência à lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia! Eu não tenho justiça própria, Paulo diz, mas a justiça que vem de Deus pela fé. Quando nós abandonamos a justiça própria, a confiança nas obras, e nos agarramos às promessas do Evangelho, invocamos o Senhor Jesus, então os nossos pecados são lavados pelo seu sangue, sua justiça nos cobre como um manto, de maneira que Deus nos vê justos por meio da justiça de Cristo e nos absolve no seu tribunal. Mas mais do que isso, o Espírito Santo vem para mudar o nosso coração, tirar o coração de pedra e dar um coração sensível de carne, colocar em nós o Espírito novo, habitar em nós para que possamos andar nos estatutos e mandamentos de Deus, nos regenera para que sejamos novas criaturas, nos coloca numa estrada de justificação e na certeza de que o final dela será o corpo glorificado, incorruptível, e a vida perfeita no céu, para ter comunhão com Deus para sempre. Salvação é Jesus do começo ao fim. Por isso que lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, a Bíblia diz: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo. Nós somos de Deus através de Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Jesus foi feito por Deus para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pastor, o que é a sabedoria aí? É tudo, é o plano todo. Sabedoria é toda essa arquitetura do plano de Deus, pela qual Jesus se fez nosso substituto, nos garantiu a justificação, nos regenerou pelo seu Espírito, nos coloca na estrada de santificação para sermos glorificados no futuro. Este plano pelo qual Paulo, extasiado, diz aos romanos: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis teus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja, pois, a glória hoje e eternamente. Amém. Jesus é a sabedoria, porque sem ele a história não faria sentido e o mundo não faria sentido. Mas no Apocalipse, João viu um livro selado que representa toda a história. Ninguém era digno de abrir o livro, desatar os selos, queria dizer trazer um sentido para a história, abrir, tirá-la do mistério. A história parece misteriosa porque às vezes os maus prevalecem, os bons sofrem, os crentes são perseguidos. Parece que tem um mistério em tudo isso. João chorou, não aparecia ninguém digno de abrir o livro, até que apareceu o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e era digno de abrir o livro. Nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o mistério de Deus que foi revelado, ele é a sabedoria de Deus. Nele as profecias têm cumprimento, nele a história ganha sentido, nele o mistério é revelado, nele nós entendemos o desfecho de todas as coisas. Ele é sabedoria, mas o texto diz: ele é justiça. Não temos justiça própria que provém da lei, não temos obras que mereçam a nossa justiça, ou melhor, obras que mereçam reconhecimento como justiça nossa. Mas Jesus é a nossa justiça. Ele se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação. É Ele que pelo seu Espírito habita em nós e modela-nos para que sejamos a sua imagem dia a dia. Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção, ou seja, é Ele que virá nas nuvens para transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Ele ressuscitou primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Nossa ressurreição será uma participação no poder da ressurreição dele. Ele é a nossa redenção. Salvação é Jesus no começo, no meio e no fim. O homem e a mulher são convidados a admitirem os seus pecados, reconhecerem que no tribunal de Deus não tem nada a oferecer, a sua culpa, e contritos dizerem: Senhor, pequei, transgredi, não mereço, não tenho, mas eu olho para Jesus, eu chamo para a minha vida. Se você fizer isso, Jesus vai entrar no teu coração, perdoar os teus pecados, mudar a tua vida, colocar você numa estrada que conduz ao céu. Ele trazer uma esperança segura de que um dia este corpo que está a envelhecer e sofrer enfermidades vai ser transmutado num corpo glorioso e imortal, para que você possa estar no céu com Jesus para sempre. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, faz a Tua palavra vívida e poderosa, para, meu Deus, abrir os olhos da mente e do coração para o Evangelho. Rogamos da parte do Senhor, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Ó meu Deus, que possam nessa noite arrependerem-se de seus pecados e chamarem Jesus para lhes vir salvar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu clamo, que Jesus transforme vidas hoje, abre o coração de pessoas, transforma, salva, liberta, coloca na estrada do céu, Pai, em nome de Jesus. Nessa